Salve os irmãos com a paz, Senhor Jesus, glória a Deus, amém? A palavra está nesta manhã, queridos, em Mateus, capítulo 16, e o versículo é o versículo 13, amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, queridos? Você pode ler esse último versículo comigo, 16? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 5, e o verso é o 39, o versículo 39. 5, 39. Aleluia, Jesus. João, capítulo 5, versículo 39. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 39. Amém, queridos? Amém. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Você pode ler comigo? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Amados, nesta manhã eu quero falar sobre quem é Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem é Jesus? Mas se você reparar esse texto que a gente acabou de ler, o próprio Jesus está perguntando para os seus discípulos. A primeira pergunta que Jesus faz para os seus discípulos é a seguinte: quem os homens dizem que eu sou? É a primeira pergunta que Jesus faz para os seus discípulos. E aí vem a resposta dos discípulos, né? Ah, mestre, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, e outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus não responde quem ele é e faz outra pergunta para os seus discípulos: e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí então Simão Pedro, ele vai responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus vai dizer para ele: olha, bem-aventurado és tu, Simão, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Amém, queridos? Eu quero falar um pouco nesta noite sobre a identidade de Jesus. Um pouquinho só, porque não dá para falar muitas coisas, que é tão extenso, queridos, né? A identidade, a profundeza da identidade de Jesus. Mas existem coisas básicas que nós temos que saber a respeito de Jesus, né? E por que Jesus, naquele momento, ele está perguntando para os seus discípulos quem é ele? Porque Jesus, amados, ele já sabia que muitos tinham ideia errada sobre ele, sobre quem ele era. Tanto é que a primeira resposta, quando Jesus pergunta assim: quem os homens dizem que eu sou? Inclusive Herodes, na época de Jesus, ele dizia que Jesus era a reencarnação de João Batista, do profeta João Batista. Então, amados, na época de Jesus já existiam muitas visões erradas sobre a identidade de Jesus. Na época de Jesus já existiam muitas heresias. Você sabe o que é uma heresia, igreja? Heresia, a palavra heresia que tem aqui na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, ela significa ensino contrário, ensino ou doutrina contrária à palavra de Deus. Amém, queridos?
Então, Jesus Cristo, quando falam que Jesus Cristo, né, diziam assim, é João Batista, é Elias, Jesus estava errado. Não foi essa a resposta que Jesus disse, não, essa é a resposta certa, foi Deus que revelou. Mas quando Pedro abre a boca e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí Jesus diz para ele, bem-aventurado sejas tu, ó Pedro, porque tu, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai. Amém, queridos? Então, na época de Jesus, já existiam muitas seitas, já existiam os saduceus, já existiam os fariseus, já existia ensino contrário. E o Senhor Jesus, queridos, ele combatia os ensinos contrários, os ensinos errados. Por quê? Porque o ensino errado, ele pode prejudicar o quê? A nossa vida eterna, a nossa salvação. Às vezes, amados, quando a gente sempre fala aqui na igreja, nós temos que ser ovelhas pensantes, ovelhas que pensam, ovelhas que vão buscar na palavra de Deus a verdade. Porque, amados, hoje em dia, na época de Cristo e hoje em dia, existem muitas verdades. Você já parou para ver isso com relação a Jesus? Hoje não é diferente. Uns dizem que Jesus não é o Filho de Deus. Outros dizem que Jesus não veio em carne. Que eu vou falar aqui mais à frente com vocês. Então existe muita visão errada de quem é Jesus. Por que nós fomos lá em João 5? Por quê? 5,39. Porque lá Jesus vai dizer o quê? Examinai o quê? A irmã Vera para saber quem é Jesus? Examinai a irmã Juliana para saber quem é Jesus? Examinai a igreja fulano de tal ou ciclano de tal para saber quem é Jesus? O que Jesus falou que nós devemos examinar para que nós venhamos a ter vida eterna e que testificam e que falam sobre Jesus? As Escrituras. Amém, igreja? Sabe, amados, uma coisa que a gente bate muito na mesma tecla muitas vezes. Uma coisa que a gente é muito resistente. A palavra do Senhor tem coisa que está bem claro para nós e a gente insiste em achar que o correto é a opinião do fulano, do ciclano, ou a minha opinião. Sabe o que eu costumo dizer, querido? Que a minha opinião sobre Jesus pouco importa. O que importa é o que a palavra do Senhor diz a respeito de Jesus. Porque se eu examinar as Escrituras para saber quem é Jesus, dificilmente eu vou ser uma ovelha desgarrada. Dificilmente eu vou ser uma ovelha que vai sofrer tantos ataques. Por quê? Porque eu vou estar no aprisco de quem? De Jesus. Mas se eu não sei quem é Jesus, amados, se qualquer um chega para mim e diz, não, Jesus foi simplesmente um profeta. Jesus foi simplesmente um espírito evoluído. Jesus, ele e o Pai não eram um só. Se eu começar a crer em ensinos e doutrinas estranhas e doutrinas erradas, o que é que a Bíblia fala para mim? A Bíblia fala que eu vou perder o caminho da salvação. Porque Jesus diz, olha, examine as Escrituras porque é nelas que vocês vão encontrar a vida eterna. E é elas que testificam de mim, é elas que vão falar de mim, é nela que você vai aprender sobre mim. Chega uma pessoa toda arrumadinha, bonitinha e vem dizer para nós, olha, Jesus, ele não é Deus. Né? E aí a gente acredita em tudo que a gente ouve, amados. O que o Senhor está falando para nós nesta manhã? Da importância de nós sabermos quem é Jesus. E da importância de nós detectarmos quando a gente ouvir alguma coisa sobre Jesus que não é verdadeira. Que não está de acordo com o quê? Com as Escrituras. Amém? Então eu quero falar de algumas coisas. Na época de Jesus, já existiam seitas. Já existiam pessoas, amados, que não acreditavam na divindade de Jesus. Jesus e o Pai, quantas vezes Jesus disse, eu e o Pai somos um só. Então Jesus, ele é Deus. Mas existem pessoas que vão negar a divindade de Jesus. Você acredita nisso? Pessoas que se parecem cristãos, que se reúnem como cristãos, mas que no fundo negam a divindade de Jesus. Então eles vão dizer que Jesus, ele é apenas o Filho de Deus.
Mas você sabia, amado, que Jesus ele já existia com o Pai? Ele e o Pai são um. Quantas vezes ele disse isso? Lá em 1 João vai dizer que o Verbo, ele se fez carne. E que o Verbo era o próprio Deus. Então, quando Jesus veio à Terra, tem gente que acredita que Jesus ele começou a existir quando ele veio na Terra. Você sabia disso? Então, eles negam a divindade de Jesus, negam que Jesus e Deus é uma só pessoa. Você já imaginou que coisa terrível? Você acha que isso, amado, não vai influenciar na vida eterna de uma pessoa que acredita nisso? Vai influenciar. Então, eles dizem que Jesus ele é apenas o Filho de Deus. Só que, queridos, para eles chegarem, para você saber disso, muita água já passou e muita enganação já passou por debaixo da ponte. Porque eles não vão diretamente dizer para você, não, para mim, Jesus, ele não é divino, ele não é Deus. Muitas coisas eles vão te ensinar antes, falar antes, para depois você descobrir que é dessa forma que eles pensam. Que é nisso que eles acreditam. Amém? E isso não é novo, porque na época de Jesus foi a mesma coisa. Os fariseus acreditavam que Jesus era Deus? Os fariseus acreditavam quando o Senhor Jesus disse que ele e o Pai eram um só? Eles não acreditaram. Aí, queridos, essas pessoas elas não ficaram lá no passado. Esses ensinamentos errados não ficaram lá no passado. Eles continuam nos dias de hoje. E eu quero dizer para você que nos dias de hoje cresceu muito o ensinamento errado sobre a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa mais importante do mundo, a pessoa mais importante da terra, do universo, e tantas coisas sendo faladas de Jesus que não estão nas Escrituras, e as pessoas estão com a boquinha aberta, como o pastor Mário sempre diz, comendo comida estragada. Amém, igreja? No Novo Testamento, em Hebreus, não precisa abrir, querido, mas Jesus não falou para a gente examinar as Escrituras? Várias passagens vão dizer que Jesus é o próprio Deus. Várias passagens. Então, se você ouvir alguém dizendo, não, Jesus ele é o Filho de Deus, apenas o Filho de Deus, ele não é Deus. Tem várias passagens que provam isso. E uma delas está em Hebreus 1, você não precisa abrir, mas lá vai dizer que Jesus é divino, assim como o Pai, assim como Deus. Amém? Amém. Em todo o Novo Testamento, Jesus ele vai ser apresentado para mim e para você como Senhor e como Deus. Então, quando eu digo, eu quero tirar a divindade de Jesus, eu quero dizer que Jesus não é Deus, eu estou cometendo, amados, uma heresia. Amém? Amém. E em Hebreus 1:6, não precisa abrir também, vai falar que só Jesus pode ser adorado. E você sabia que esses mesmos que negam a divindade de Jesus, eles dizem que Jesus, se você pegar, eles têm um livro que eles escreveram como se fosse uma Bíblia. E neste livro, todo lugar onde está assim, e Jesus foi adorado. Lembra da mulher samaritana? Que quando ela vai ter com Jesus, porque a sua filha está terrivelmente endemoniada, a Bíblia vai falar para nós que aquela mulher, diz assim um versículo, e ela adorou Jesus. No livro que eles dizem ser a Bíblia, as Escrituras deles, isso foi tirado. Você nunca encontra Jesus sendo adorado. Por quê? Porque eles dizem que só Deus pode ser adorado. Mas Jesus ele era adorado. Por que ele era adorado? Ele era adorado, amados, porque ele é Deus. Porque ele é o próprio Deus que encarnou, o próprio Deus que veio à terra. Amém, queridos? Nesta manhã, outra coisa que negam que Jesus é, amado. Negam que ele é divino, negam que ele é Deus, dizem que ele é apenas o Filho de Deus, que Jesus começou a existir quando ele veio à terra, quando ele nasceu de Maria. Isso não é verdade. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus já estava com o Pai e que Jesus criou todas as coisas com o Pai. Nós acabamos de louvar, porque dele e por ele são todas as coisas. Tudo que existe foi feito por intermédio dele. E quando no Novo Testamento é dito isso, não está falando de Deus, está falando de Jesus Cristo. Amém? Ungido de Deus. Então, muitos vão dizer que Jesus ele não é divino, não é o Filho, não é Deus. Muitos vão dizer que Jesus não é o único mediador. Quem já ouviu isso? Que Jesus
Jesus não é o único mediador. Que eu posso pedir para Paulo, que eu posso pedir para João, que eu posso pedir para Antônio, que eu posso pedir para Maria. Mas a Bíblia, querido, vai dizer em Atos 7, 59 e 60, que o único que tem poder para nos salvar e o nosso único mediador é Jesus Cristo. Então, por que nós erramos? O Senhor Jesus disse que o povo dele estava perecendo por quê? Por falta de conhecer a palavra de Deus. Por isso o povo estava indo para um caminho que o conduziria ao quê? À morte. E nos nossos dias não é diferente. Muitas pessoas estão perecendo, amados, por não terem a ideia, a certeza pela palavra de Deus de quem é Jesus Cristo. Qualquer coisa que é falada, eles aceitam. Você, falando ainda da divindade de Jesus, um dia eu estava assistindo televisão e eu vi um líder falando o seguinte, de uma grande denominação, falar o seguinte, que Jesus precisou do Espírito Santo. Sabe por quê? Ele mesmo respondeu, porque Jesus foi um pecador. Ele falou isso, amados. Jesus foi pecador, queridos? A minha Bíblia diz, as Escrituras diz que Jesus, ele não tinha pecado. Ele foi o Cordeiro inocente, o Cordeiro de Deus imaculado, que morreu na cruz, sem manchas, sem pecado por nós. Glória a Deus, aleluia. Sabe, amados, nós desprezamos o ensino da palavra de Deus. Nós desprezamos, ela não nos agrada. Nós muitas vezes não temos paciência de pegar a palavra de Deus, ou de ouvir alguém nos ensinando algo sobre a palavra de Deus. Mas o que Jesus falou que ia libertar? A palavra. Jesus disse, e conhecereis a verdade, que é a palavra, e a verdade vos libertará. Então muitas vezes as pessoas estão presas, nós estamos presos em ensinos errados, que estão, em vez de nos levar para frente, de nos fazerem caminhar para frente, estão fazendo a gente caminhar para trás. Estão fazendo a gente ficar parado no caminho. Então Jesus, amado, ele é divino, ele é Deus, a Bíblia vai dizer isso para nós. A Bíblia vai dizer que ele é o único mediador. E a Bíblia vai nos falar, quando você puder, leia Hebreus. O livro de Hebreus vai falar muito sobre a superioridade de Jesus, amém? E uma coisa que eu quero falar para vocês nesta manhã também, é que Jesus, amados, ele não foi criado, ele é eterno. E você sabe o que é ser eterno? Eterno é não ter começo e não ter fim. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Então ninguém criou Jesus. Jesus é eterno, assim como o Pai. Ninguém criou Jesus. Ninguém criou o teu Deus. Ninguém criou o teu Salvador. O teu Salvador já existia com o Pai. E muitos vão dizer o seguinte, que Jesus não é eterno. Então, se você ouvir alguém dizendo assim, não, querido, Jesus não é eterno, né? Aí você já começa a pôr, como o pessoal diz, as suas barriguinhas de molho. Muitos vão dizer, amados, para nós, eu quero falar sobre a superioridade de Jesus aos anjos. Em Hebreus 1:4, vai dizer que Jesus, ele tem um nome, uma posição acima dos anjos. E a Bíblia vai dizer para nós que Jesus Cristo, ele ganhou o direito de Deus, do Pai, de ter um nome acima de todo nome. Então, muitas vezes a gente quer colocar o anjo numa posição lá em cima, né? Eu ouvi um pastor falando uma vez, amados, isso é sério, isso é verdade. Falou-se numa igreja uma vez, amado, Jesus está aqui. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Jesus ali está, ele está aqui, irmão, Jesus está aqui. Não teve quase glória a Deus. Mas subiu alguém e disse assim, eu tenho um anjo aqui com a bandeja na mão. Nossa, irmãos, a igreja pegou fogo. Quem é maior, querido, a Bíblia ensina? O anjo ou Jesus? A palavra do Senhor diz, amado, que os anjos foram criados por Deus. Os anjos, eles são criaturas de Deus. E Jesus, quem criou
Amém, igreja? Glória a Deus. E aí então, amados, falando ainda sobre anjos, as pessoas vão dizer absurdos sobre Jesus também com relação aos anjos. Muitos vão adorar anjos. Muitos vão afirmar que Jesus, que sempre existiu, sabe quem Jesus era? Vão dizer que Jesus, antes dele vir à terra, sabe quem ele era? O arcanjo Miguel. Jesus não é um anjo, amados. Jesus é o próprio Deus, o Filho de Deus. Quando Jesus saiu das águas do batismo, uma voz vinda do céu disse: este é o meu Filho amado e quem me compraz. E tem pessoas que dizem, vão ensinar o seguinte, que Jesus era, quando estava antes de vir à terra, o arcanjo Miguel. Mas tem ensino que diz isso, amados, nos nossos dias, andando aqui lado a lado muitas vezes com a gente. Há outro ensino que diz o seguinte, que antes de Jesus vir, ele era irmão, antes dele vir à terra, irmão de Lúcifer, irmão de Satanás. E houve uma briga entre os dois no céu, e Deus resolveu mandar Jesus, e por isso Satanás se tornou inimigo. Irmãos, eu estou falando, isso que eu estou dizendo para você, são religiões mundiais, religiões não é de âmbito nacional que falam isso, é de mundial que vão falar esses absurdos sobre o Senhor Jesus Cristo. Eles têm milhões de seguidores, até bilhões de seguidores no mundo inteiro, ensinando doutrinas estranhas à palavra de Deus sobre Jesus. Amém, igreja? Então, amados, eles vão dizer que Jesus era o arcanjo Miguel. Eles vão dizer que Jesus era irmão de Satanás, né? Mas aí Jesus pergunta para os seus discípulos: mas vocês, quem dizem que eu sou? Aleluia, Senhor Jesus. Vocês dizem que eu sou o quê? Quem eu sou para você? Segundo as Escrituras. Qual a ideia que você faz de mim? Segundo as Escrituras. Não segundo a religião A, não segundo o pastor Mário, não segundo a placa da igreja aqui, Vida Plena, não segundo a irmã Cida, mas segundo as Escrituras, que elas que vão conduzir-nos para a vida eterna, elas que vão falar a respeito de Jesus para nós, do Salvador, do Senhor. Quem dizem vocês que eu sou? Se alguém chegar para você, como chegaram para os discípulos, preste bem atenção. Os discípulos naquela época, eles tinham várias informações. Um chegava e dizia: o teu mestre é Jeremias. Outro chegava e dizia assim: o Jesus, o teu mestre, ele é João Batista. Mas sabe, queridos, eles tinham ali o próprio Jesus para os ensinar, porque as Escrituras do Novo Testamento ainda não estavam pronto, mas eles tinham ali ao seu lado Jesus vivo, em carne e osso, aonde eles poderiam ir direto na fonte e perguntar, direto na fonte e ter a resposta. Hoje você tem a fonte, eu tenho a fonte, que é a palavra de Deus, para me ir consultar, para me ir buscar a Deus e saber quem é o meu Deus, quem é o meu Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Então, queridos, naquela época não era diferente. Estavam comparando Jesus a um profeta qualquer. E você sabia que para muitas religiões hoje, eu vou falar uma religião, a religião islâmica, muçulmana, que segue Maomé, eles dizem que Jesus foi um simples profeta. Você sabia disso? Eles dizem que Jesus foi um simples profeta. É isso que a Bíblia diz de Jesus? Que Jesus é um simples profeta, queridos? Quando chegaram para Jesus e foram falar: não, tu é Elias, Jeremias, um dos profetas, Jesus concordou com isso? Jesus foi profeta. Um dos ofícios de Jesus foi ser profeta. Ele profetizou muitas coisas que já aconteceram, e Jesus profetizou coisas que ainda não aconteceram e que vão acontecer, e que estão acontecendo e que vão acontecer. Amém? Mas Jesus não foi somente um simples profeta. Jesus, queridos, como Pedro disse aqui, ele é o Cristo. Você sabe o que significa a palavra Cristo?
Significa ungido de Deus, o Messias, o Salvador, aquele que veio fazer a diferença, aquele que veio trazer luz às trevas, aquele que veio trazer salvação ao mundo condenado. Esse é o meu Jesus, o teu Jesus, amém, queridos? Então, Jesus, ele é divino, ele é filho de Deus, ele é o próprio Deus. Ele fez todas as coisas com Deus. Jesus, ele é superior aos anjos. Se você ler lá em Hebreus, você vai ver a superioridade de Jesus aos anjos. Você vai ver que o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome, está acima de tudo. A palavra do Senhor diz que todo joelho vai se dobrar diante dele e que toda língua vai confessar que ele é o Senhor. E Jesus, amado, eu não posso demorar mais, é superior aos sacerdotes. Sacerdotes, amados, na época de Jesus, eram os fariseus, aqueles que viviam no templo, eram os anciões, que ficavam no sinédrio. E naquela época, amados, eles também tinham uma visão incorreta de quem era Jesus. Tanto é que a visão deles era incorreta, eles eram homens religiosos. Eles estavam ali, eles conheciam a lei de Moisés, mas eles não conseguiram olhar para Jesus e ver que Jesus era o ungido, o Cristo, o Messias. Eles não conseguiram ver isso. Eles eram apenas religiosos. Será que hoje nos nossos dias, né, acabou isso? Não tem mais pessoas que são apenas religiosas? Tem muitas. Será que acabou, amados? Pessoas que não conseguem entender quem é Jesus na sua vida, de acordo com as Escrituras, que são apenas religiosos. Nos nossos dias ainda tem isso, queridos. E em Hebreus vai mostrar para nós, Hebreus 2,17, que Jesus, ele é chamado de sumo sacerdote. Quer dizer, ele está acima de todo o sacerdócio, acima de todos os sacerdotes. Sabe, amados, por que Jesus é o sumo sacerdote? Porque quando os sacerdotes entravam no templo para fazer o sacrifício, eles derramavam o sangue de animais. Eles ofereciam animais e o sangue de animais. E eles tinham que fazer aquilo ali continuamente para expiação do pecado do povo. Mas quando Jesus vem, a Bíblia vai nos dizer que ele é o sumo sacerdote. Por quê? Porque tanto ele vai fazer o sacrifício e ele é o próprio sacrifício. Jesus, ele não vai derramar sangue de uma ovelha, de uma pomba. O Senhor Jesus, ele vai derramar o próprio sangue. E a Bíblia vai nos dizer que isso foi feito uma única vez. O sacrifício de Jesus é perfeito, a expiação de Jesus é perfeita para nos salvar. Ele não precisou, aleluia, fazer esse sacrifício novamente e ficar repetindo esse sacrifício. Uma vez só que ele morreu naquela cruz, ele expiou, ele carregou os nossos pecados, amados. Uma única vez. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que o sacerdócio de Jesus, ele está acima de todo o sacerdócio do Antigo Testamento e de todos os nossos dias de hoje. Jesus, ele está acima dos pastores. Jesus, ele está acima dos apóstolos. Jesus está acima, querido, de todos esses homens que hoje muitas vezes são endeusados, são colocados num altar. Aleluia. A Bíblia vai nos ensinar, amados, que nós não devemos adorar a homens. Teve um dia que eu estava também vendo, a gente vê muitas coisas que a gente tem que parar para pensar. E um altar bem alto, e a pessoa estava em cima do altar e tirou o sapato. Eu estou falando de uma igreja, amado, que diz que é a igreja cristã, que é a igreja de Cristo. A pessoa tirou o sapato, se assentou como se fosse num trono em cima do altar e pediu para que as pessoas se formassem uma fila dentro da igreja. E como a mão era para pôr a mão no pé da pessoa e a outra para deixar o dinheiro do lado. Isso é adoração,
nós não podemos endeusar os homens. E tem uma outra aí, amados, que o pessoal fica passando a mão no sacerdote, passando a mão nele como se ele fosse um Deus. Apóstolo Paulo, ele curou, fez uma cura numa cidade, eu não me lembro agora. E depois que ele fez a cura numa cidade, ele realizou a cura através do Senhor Jesus, as pessoas chegaram e começaram a se ajoelhar, começaram a se prostrar diante de Paulo. O que Paulo fez? Isso mesmo, irmão, eu sou o cara, pode se prostrar, pode me adorar. Foi isso que a palavra do Senhor, as Escrituras vão dizer que Paulo fez? Não, a palavra do Senhor vai dizer que Paulo começou a rasgar suas roupas e dizer: não façam isso, porque eu sou conservo de vocês, vocês não podem me adorar. Glória a Deus. Mas por que nós defendemos o que está errado, irmãos? Por que nós fazemos vista grossa e defendemos o que está errado, se a palavra do Senhor diz que nós não devemos fazer isso? Se a palavra do Senhor diz: aparta-te do mal, aparta-te daqueles que estão ensinando errado. Sabe, amados, eu vou fazer uma confissão aqui para vocês. Às vezes eu e o pastor nos entristecemos muito, muito mesmo, porque nós lutamos para ensinar a verdade e as pessoas começam tudo a ir embora. Agora, aqueles que estão ensinando mentiras a respeito de Jesus, esses amados, né? Está lá aquele monte de gente. Mas sabe, queridos, eu conheço outros pastores que também estão pregando a verdade e que estão passando pelo mesmo problema que eu e o Mário passamos. Tem pastores aí de 26 anos na caminhada e a igreja parece uma sanfona. Esses dias nós conversamos o Mário conversou com um pastor que prega a palavra de Deus, amados, que apresenta Jesus como Ele é. E ele falou assim: Mário, a igreja parece uma sanfona. Uma hora tem mais gente, outra hora não tem. Uma hora tem mais gente, outra hora não tem. Agora, onde estão dizendo que Jesus não é Deus? Aonde estão dizendo, colocando os anjos acima de Jesus, adorando anjos, glamorizando anjos? Aonde estão dizendo que Jesus e Lúcifer são irmãos? Aonde estão dizendo absurdos a respeito de Jesus, amado? Um monte de gente está correndo atrás. Mas no fundo, eu me entristeço, mas depois eu me alegro. Porque quando a palavra, o próprio, saiu da boca de Jesus como profeta, ele disse, no final dos tempos, quando ele diz lá em Mateus, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a